9 de novembro de 1971, Westfield, Nova Jersey. O contador John List, de 46 anos, acordou seus filhos, Frederick, de 13 anos, John Jr., de 15 anos, e Patricia, de 16 anos, exatamente como ele fazia todas as manhãs. Sentou-se à mesa com eles enquanto comiam o café da manhã, tomando cuidado para não fazer nada que pudesse deixá-los desconfiados. O ponto principal de seu plano, no qual ele vinha trabalhando há meses, era que sua família não sofresse. Teria John List cometido o crime quase perfeito? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição, pessoal, você tem todos os links para as nossas redes sociais, bem como as nossas campanhas de apoio, principalmente o nosso e-book Jack, a Crônica de um Enigma. Agora, vamos para o vídeo de hoje. A história que irei contar hoje é bem famosa, mas é bem pesada também. Inclusive, se você tiver curiosidade de ver as fotos do crime, eu irei disponibilizá-las em meu blog. O link está aqui na descrição, mas eu já advirto que são imagens realmente perturbadoras. As coisas sempre foram tensas na família List, pelo menos para John. Ele conheceu Ellen, que era viúva depois da faculdade. Logo depois que eles começaram a namorar, a moça disse que estava grávida. Então, John, que era um devoto luterano, concordou em se casar com ela. No entanto, após o casamento, Ellen revelou que, na verdade, não estava grávida, que foi um alarme falso. E John, obviamente, se sentiu enganado, mas suas crenças religiosas não o permitiam quebrar seus votos de casamento. E embora Ellen pudesse não ter engravidado antes deles se casarem, ela não perdeu muito tempo. John e Ellen tiveram 3 filhos no intervalo de apenas 4 anos. Isso colocou uma pressão imensa sobre John para sustentar sua família, mas ele não conseguia manter um emprego fixo. Apesar de ser um bom trabalhador e sempre executar os seus trabalhos de forma meticulosa, muitas vezes era dispensado porque simplesmente irritava os seus chefes ou colegas de trabalho. Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ele tinha toque, outros que tinham o espectro autista, mas, de fato, ele era apenas uma pessoa pouco sociável. Então, finalmente John conseguiu um emprego como vice-presidente de um banco em Nova York e parecia que seus problemas haviam acabado. Ellen insistiu que John comprasse a casa dos seus sonhos, uma mansão de 19 cômodos chamada Breezy Knoll, que era a casa mais luxuosa na região e a mais cara da cidade. Eles realmente não podiam pagar por um lugar tão extravagante, mas, em vez de arriscar um confronto com a sua esposa, John foi até a sua mãe, Alma, para pedir um dinheiro emprestado e assim poder dar entrada na aquisição, onde o restante do valor seria financiado pelo banco. Embora o falecido pai de John fosse o tipo mais tradicional e distante, John e sua mãe sempre foram muito próximos. Amigos conhecidos diziam que Alma adorava o seu único filho. Então, ela emprestou o dinheiro que precisava e, em troca, ela poderia morar em um apartamento independente no 3º andar da mansão. E assim, por volta de 1965, a casa gigantesca foi comprada pela família List. Desde então, tudo piorou. Em menos de um ano, John foi demitido do banco. Novamente, devido a conflitos de personalidade. E ao invés de contar à família o que havia acontecido e admitir o fracasso, ele simplesmente continuou a se vestir e a sair para o trabalho todos os dias. O homem saía de carro dizendo que ia para o banco, mas na verdade passava o dia procurando um emprego. John acabou encontrando outro trabalho, mas com uma remuneração muito baixa, e em pouco tempo ele também foi demitido. Depois achou outro emprego e demitido novamente.
depois achou outro e mais outro, e assim foi levando até o início de 1970. Ele simplesmente não conseguia ficar muito tempo no emprego, e apesar de conseguir uma pequena renda entre um trabalho e outro, isso não era o suficiente para pagar as despesas da família, e John começou a tirar dinheiro das contas de sua mãe. Em 1971, o homem estava totalmente falido. Isso representou uma profunda crise moral para o devoto luterano, que acreditava que a falta de sorte e pobreza era uma penitência pelos seus pecados. A essa altura, seus 3 filhos, já adolescentes, estavam se comportando mal, pelo menos em sua mente, e John achava que sua filha, Patricia, estava se envolvendo com a criminalidade. Isso porque a jovem queria ser atriz de teatro, e em sua mente essa era uma profissão marginal, e a jovem poderia se envolver com feitiçaria e experimentar drogas. Não demorou muito e as discussões começaram a ser frequentes dentro da mansão da família List. Além disso, a saúde de Ellen estava se deteriorando rapidamente, graças a um terrível segredo que ela havia escondido de John por anos. Pouco depois de se mudarem para Nova Jersey, ela começou a ter apagões e convulsões frequentes. A visão em seu olho direito estava desaparecendo. A mulher começou a beber muito e se tornou dependente de tranquilizantes. A verdade é que Ellen sofria de sífilis terciária, também conhecida como sífilis tardia, que é a última fase de infecção pela bactéria Treponema pallidum. E uma vez que a bactéria não foi identificada ou combatida corretamente nas primeiras fases da infecção, ela permanecia se multiplicando na corrente sanguínea, sendo então possível a sua disseminação para outros órgãos. A doença foi algo que a mulher contraiu de seu primeiro marido. Para piorar as coisas, Ellen, por constrangimento ou instabilidade mental, parou de ir à igreja, o que afetou bastante o seu marido. Mas, neste meio tempo, John estava silenciosamente elaborando um plano para resolver todos os problemas da família. Ele estava falido, e deixar a sua família na pobreza e dependente da caridade dos outros era uma opção completamente inaceitável para ele. John pensou e estudou todas as possibilidades em sua mente por meses e até cogitou tirar a própria vida. Mas em sua religião o suicídio era um pecado imperdoável e se o fizesse, ele não iria para o céu. E por mais que se ressentisse de sua família pelo fardo que colocaram sobre ele, John os amava. Ele queria saber se teria pelo menos uma chance de vê-los novamente após a morte e desistiu do suicídio. Finalmente, o homem tomou uma decisão. Só havia uma maneira de salvar a sua família da humilhação e pecaminosidade da pobreza. Claro, em sua mente. Assim que as crianças foram para a escola, Ellen acordou e desceu para tomar café. John conversou com a esposa por um tempo. Depois se levantou como se fosse sair de casa. Mas ao invés disso, ele voltou por trás da mulher com uma pistola automática 9mm que seu pai havia deixado de herança e deu um tiro na lateral da cabeça de Ellen, o que a matou instantaneamente. Depois, ele colocou o corpo da mulher em um saco de dormir e a arrastou para o grande salão de entrada da casa, onde a deitou sob o teto de vidro colorido. Em seguida, John subiu para o apartamento de sua mãe, de 84 anos. Alma estava preparando seu próprio café da manhã. John entrou, deu bom dia e um beijo no rosto da mulher. Ela perguntou se ele ouviu um barulho estranho no andar de baixo. John disse que não. Ele então, assim como fez com sua esposa, deu a volta, fingiu que ia sair, mas retornou por trás e colocou o cano da arma na têmpora esquerda da sua própria mãe e puxou o gatilho. O corpo era muito pesado para arrastar até o salão de entrada, então ele colocou uma toalha sobre o rosto dela e a deixou no chão onde havia caído. De volta ao andar de baixo, ele limpou a quantidade surpreendente de sangue na cozinha. Em seguida, prosseguiu com as próximas etapas do seu plano cruel. John escreveu várias cartas e telefonou para os professores de seus filhos, seu chefe e alguns conhecidos, dizendo que ele e sua família tinham que ir embora às pressas para cuidar de um parente
que estava muito doente, em fase terminal, na Carolina do Norte. Em seguida, o homem foi aos Correios para enviar as cartas que escreveu e mandou interromper a entrega de correspondência. Ele também providenciou a suspensão das entregas de leite e jornal. Finalmente, John List deu uma passada no banco e sacou da poupança de sua mãe os últimos $2.000 que restava. De volta à mansão Brasenose, ele fez um sanduíche e esperou que seus filhos voltassem para casa. Patricia foi a primeira. Ela ligou e disse ao pai que estava se sentindo mal, com um pressentimento muito ruim. Então, John se ofereceu para pegá-la na escola mais cedo. Assim que entraram em casa, sem dizer uma única palavra, John atirou na mandíbula da filha com uma antiga pistola .22, um souvenir que ele guardava do tempo que serviu ao exército. O homem então arrastou o corpo da filha para o salão principal da casa e a colocou perto de sua mãe. O próximo a chegar em casa foi Fred. John atirou nele da mesma forma e deitou seu corpo ao lado de Patricia e Ellen. A essa altura, seu último filho, John Jr., ainda não havia chegado. Ele decidiu jogar bola depois da escola naquele dia. Então, ansioso para finalizar o seu plano diabólico, John dirigiu até a escola e viu seu filho no campo, jogando bola. O homem acenou com a mão e esperou o jovem finalizar a partida para levá-lo para casa, para levá-lo para a morte. Eles entraram pela porta da cozinha e, uma vez dentro, John deu um tiro em sua nuca. Mas, ao contrário dos outros membros da família List, que morreram instantaneamente, o garoto ainda estava vivo, caído no chão e gemendo de dor. Sem pensar duas vezes, John atirou nele mais 9 vezes. Depois, o arrastou para o salão principal e o posicionou ao lado de sua família. Em sua mente insana, ele então fez uma oração em frente aos corpos, uma espécie de extrema-unção para libertar a sua família da vida terrena e enviá-los para o céu. John limpou o sangue o melhor que pôde. Depois, se sentou à mesa e jantou tranquilamente. Quando terminou, ele lavou seus pratos e os colocou para secar no escorredor. E então foi para a cama e dormiu. Como admitiu mais tarde em seu depoimento, John falou que foi o melhor sono que ele teve em anos. Na manhã seguinte, ele ligou o ar-condicionado para preservar os corpos. Acendeu todas as luzes da casa e ligou o rádio em sua estação de música clássica favorita, na esperança de fazer com que qualquer curioso que passasse pelas redondezas pensasse que havia pessoas em casa e que estava tudo bem. Ele então se sentou e escreveu uma carta de confissão de 5 páginas para o seu pastor. Por fim, pegou todas as fotos da família e as cortou. John Emil List saiu pela porta da frente e a trancou em seguida. Ele então dirigiu até o aeroporto internacional John Kennedy, deixou o carro e pegou um ônibus de volta à cidade. De lá, ele pegou um trem para Denver, onde solicitou um cartão da Previdência Social com o nome falso de Robert Peter Clark. Ele conseguiu um emprego como lavador de pratos e começou sua nova vida. Enquanto isso, a mansão Brasenose ficou em silêncio, vazia, sem vida. Com o passar dos dias e das semanas, as luzes começaram a se apagar, uma a uma, deixando a casa às escuras, apenas ao som de música clássica que tocava nos altos-falantes. Como a família List era muito reclusa, demorou quase um mês até que alguém começasse a desconfiar de algo. Na primeira semana de dezembro, a professora de teatro de Patricia estava preocupada com sua ausência. Ela disse a seus colegas de trabalho que sentia uma sensação muito ruim quando lembrava da menina, como se algo terrivelmente grave tivesse acontecido. A professora sabia que John List era um homem estranho. A própria Patricia havia confidenciado isso antes, dizendo que estava preocupada, pois achava que seu pai poderia matar toda a sua família. A professora de teatro convenceu outro professor a ir à casa da família List para darem uma olhada como todos estavam. Ao ver pessoas estranhas andando pela casa e espiando pelas janelas no escuro, alguns vizinhos chamaram a polícia. Os oficiais George Zelesnik e Charles Halle foram os primeiros a chegar e os professores falaram da sua preocupação. Os policiais então bateram na porta e olharam pelas janelas.
mas não encontraram nada fora do lugar. Por insistência dos vizinhos, eles encontraram uma janela destrancada e entraram por ela. A casa estava quase totalmente às escuras, exceto por uma única luz no andar de cima, que lançava longas sombras sobre tudo. O ar lá dentro estava gélido, e o mais assustador de tudo era a música perturbadora e fúnebre que ecoava por toda a casa. Seguindo as luzes de suas lanternas pela casa fria e vazia, os policiais chegaram a um conjunto de cortinas que separavam o resto da casa do salão principal. Assim que os oficiais abriram as cortinas, foram atingidos pelo cheiro de decomposição humana. Lá dentro, cuidadosamente dispostos em sacos de dormir no chão, estavam os corpos de Ellen, Patricia, Frederick e John Jr. Ao vasculhar o resto da casa, eles encontraram a carta de confissão de John e as armas que ele usou para matá-los. Seguindo as instruções da carta, eles encontraram o corpo de Alma no andar de cima. Os policiais imediatamente espalharam a notícia e rapidamente toda a imprensa do país estava falando sobre o caso. Em seguida, o carro de John foi encontrado no aeroporto, mas eles não conseguiram encontrar nenhum registro de seu suposto voo. Não havia mais pistas, nenhum sinal onde John List poderia ter ido. O homem praticamente sumiu do mapa. Antes de prosseguir com a história, eu gostaria de fazer só uma observação. Eu acho que John List estava tão certo do que queria fazer, ou seja, matar toda a sua família, que ele jamais cogitou outras possibilidades para se estabelecer financeiramente. Por exemplo, no ano seguinte à descoberta dos corpos, no mês de agosto, a casa da família List pegou fogo, no que se acreditava ter sido um incêndio criminoso. Posteriormente, foi descoberto que o teto de vidro colorido no salão principal da centenária mansão foi assinado por ninguém menos que Louis Comfort Tiffany, um artista, designer de interiores e empresário norte-americano, além de ser uma das principais figuras do movimento Art Nouveau. Ele era conhecido por seu trabalho com janelas e lâmpadas de vitrais, com mosaicos de vidro e joalheria de alto padrão. Pois bem, aquele teto, mesmo nas condições que estava, valia no mínimo $100 mil, segundo foi avaliado na época, um valor mais do que o suficiente para resolver todos os problemas de dinheiro da família List e ainda sobrar uma boa quantia. Bom, ao longo dos anos a polícia seguiu todas as pistas possíveis. Avistamentos do homem foram relatados durante anos, mas os investigadores não conseguiam chegar a lugar nenhum. A polícia e a imprensa fizeram o possível para manter o caso sob os olhos do público, para que não esfriasse, e transmitiam a história em cada aniversário significativo, por exemplo, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eles até tentaram exibir o caso no famoso programa Unsolved Mysteries, mas não tiveram sucesso, e o caso esfriou completamente. Mas, em 1989, com o caso da família List sem solução há quase 18 anos, outro programa de TV chamado Os Mais Procurados da América estava no ar há pouco mais de 1 ano e já era um sucesso na TV Fox. O capitão Frank Marranca, do Ministério Público do Condado de Union, achou que este seria o veículo perfeito para levar o caso List a um público mais amplo e, com sorte, levar John List finalmente à justiça. No entanto, o programa inicialmente recusou o caso por ser um crime muito antigo, até que o investigador criminal e apresentador do programa, John Walsh, soube do caso. Walsh, compreensivelmente, se compadeceu com a terrível história da família List. Dizem que, ao saber da história, o apresentador ficou transtornado e chamou John List de filho da puta, covarde e assassino de crianças. Walsh então estava determinado a levá-lo à justiça para que pagasse pelos seus crimes. Porém, o programa precisava de uma imagem do homem mais recente. Então, o famoso escultor forense Frank Bender foi chamado para criar um busto de List, com idade avançada. Além de usar as medidas padrões de reconstituição facial, ele também procurou o perfil psicológico detalhado de John List. E também teve acesso às fotos dos pais de List para ver como seus rostos tinham envelhecido. Usando todas essas informações, juntamente com sua própria intuição, Frank criou um busto
de como seria a aparência do homem na casa dos 60 anos. Mas o busto não estaria completo sem os seus óculos. Conhecendo a personalidade de John, Frank vasculhou brechós para encontrar as armações certas que alguém como John provavelmente usaria. Alguém conservador, com armações pretas e grossas. E assim que encontrou os óculos perfeitos, o busto foi concluído. Então, finalmente, o caso de John List foi ao ar no programa Os Mais Procurados da América no dia 21 de maio de 1989. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas assistiram aquele programa, incluindo fãs de crimes e detetives amadores. Antes mesmo de o busto ser mostrado no programa, Flannery tinha certeza de que seu antigo vizinho, Bob Clark, se encaixava naquela descrição. Fala mansa, sempre usava terno, contador e um luterano devoto. Quando o busto foi mostrado na tela, eles ficaram atordoados. Aquele era realmente Bob Clark. Até os óculos eram idênticos. Então Flannery ligou para a linha de denúncias do programa. 11 dias depois, o FBI apareceu na casa do tal Bob Clark, em Richmond, Virgínia. Sua nova esposa, Dolores, disse que ele estava no trabalho. Então os agentes apareceram no escritório onde Clark estava trabalhando como contador. Um dos agentes disse que era impressionante como ele se parecia com a escultura mostrada no programa. Os oficiais primeiramente perguntaram se ele era Bob Clark, e ele disse que sim. Eles então perguntaram se ele era John List. O homem negou e continuou a negar, mesmo depois que suas impressões digitais foram coletadas e correspondiam às impressões tiradas de List quando ele solicitou uma licença de arma de fogo décadas antes. Não restavam dúvidas, Bob Clark era definitivamente John List. Ele foi preso e acusado de 5 assassinatos em primeiro grau. Seu julgamento começou em 2 de abril de 1990, 18 anos e meio após os assassinatos. Ele foi diagnosticado pelos psiquiatras do tribunal com um transtorno obsessivo-compulsivo, que, segundo sua defesa, o tornava culpado apenas de assassinato em segundo grau. Em 11 de abril do mesmo ano, após 9 horas de deliberação, o júri o considerou culpado em todas as 5 acusações de assassinato em primeiro grau. Ele recebeu a sentença máxima permitida na época, 5 prisões perpétuas consecutivas. Quando sua sentença foi lida em voz alta, o tribunal explodiu em aplausos. Uma pessoa, no entanto, não ficou tão feliz com o veredito. Walsh, o apresentador de programa, ele queria que List recebesse a pena de morte. Muitos policiais atribuem ao busto incrivelmente preciso criado por Frank Bender a solução de um dos casos mais antigos da época. Inclusive, Walsh manteve aquele busto em seu escritório por muitos anos. Frank, infelizmente, faleceu em 2011 em decorrência de um tumor no tecido de revestimento dos pulmões. John List, mais tarde, apelou da sua decisão, alegando que sofria de estresse pós-traumático devido à sua experiência de combate na Segunda Guerra Mundial e por isso teria matado sua família. Mas um tribunal federal de apelações rejeitou as suas reivindicações. No fim das contas, nunca saberemos o que realmente se passou em sua mente. John List morreu na prisão em 21 de março de 2008, de pneumonia. Ele tinha 82 anos. Essa história nos mostra que mesmo anos após um crime, os criminosos ainda podem ser pegos. Essa é a prova do que a mídia pode fazer pelas famílias das vítimas. Com o tempo, até mesmo os criminosos mais prevenidos podem ser pegos, sem sombra de dúvida. Um programa de TV ou até mesmo um canal no YouTube como este podem ser úteis no futuro. E é por isso, como muitos podem ter notado, que sempre dou mais atenção a crimes históricos e não solucionados, pois a vontade de fazer este tipo de gente pagar é tão grande quanto a sede de justiça pelas pessoas que morreram e tiveram as suas vidas jogadas em gavetas escuras em um departamento de polícia qualquer. Sigo em frente, não na esperança de que algum dia os meus vídeos possam ajudar a solucionar um desses crimes, jamais. Eu sigo em frente na certeza de que não deixarei esses crimes caírem no esquecimento. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.